A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu achei por bem trazer uma síntese de uma aula tão importante que tivemos. E aí o aluno que não pôde estar presente tem a oportunidade de participar, pelo menos um pouco, daquilo que desfrutamos hoje na escola bíblica, na escola para a classe dos discipulandos. Nós temos aqui um tema muito importante que diz vivendo em oração. É a base fundamental para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, para que o cristão ele possa avançar, para que ele possa cumprir os desígnios do Senhor. Ele precisa orar. Orar. Por que orar? E o que é oração? Oração é uma mensagem dirigida, é uma palavra dirigida, é a comunicação do cristão com Deus. Ele faz por intermédio de palavras, ele se comunica. É o meio pelo qual ele se aproxima de Deus. E ela é dividida em vários aspectos, em rogos, em súplica. Ele se aproxima de Deus muitas vezes pedindo, às vezes louvando, agradecendo a Deus e intercedendo. A oração, ela é fundamental para a vida de um cristão. Nós devemos orar. Por que nós precisamos orar? Precisamos adorar a Deus. Quando você está orando, você está efetuando a adoração ao Senhor. Você reserva um tempo para Deus, onde você pode estar também em comunhão com os irmãos, porque você clama, você ora, você intercede naquele momento. Você lembra que a sua oração tem que ser uma oração baseada também no perdão. Tanto você pede perdão, quanto também você libera o perdão. Você solta a pessoa que está presa. E da mesma forma que você é solta também. Precisamos confessar. É por intermédio da confissão. A Bíblia nos diz que através da nossa boca nós confessamos o Senhor Jesus. Nós entendemos. Paulo já escrevia isso, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você vê isso lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Traz essa informação. Confessar é imprescindível. Reconhecer o seu estado pecaminoso, o seu estado de pecado para que você receba o perdão. Então, a oração é um mandamento, não é uma opção. Você precisa orar. Lembra que Jesus falou para Pedro e os demais, os outros dois discípulos que estavam com ele no horto, ali, quando ele estava orando no Getsêmani, ele diz que devia orar para que não caísse em tentação. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Eu fiz uma pergunta, o porquê Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É um dos motivos pelos quais ele devia orar. Porque você às vezes está determinado a permanecer. No entanto, muitas vezes você não persevera, você não permanece. Por quê? Porque falta oração juntamente aí com a vigilância. Tem que estar atento. Orar. Por que orar? Isso nós vemos por que orar. Como orar? Nós temos que orar com humildade. Deus não recebe oração de um soberbo. A pessoa que é contra a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não buscando glória dos homens. Então Jesus Cristo ele confrontou ali os hipócritas, os fariseus, qual eles se apresentavam diante de Deus para ser visto pelos homens. E o Senhor Jesus Cristo disse que quando nós formos orarmos, devemos fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em oculto. Orar em oculto ao nosso Pai, que publicamente ele nos recompensará. Sendo o objetivo, a palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos usar de vãs repetições. Diz a palavra do Senhor que os gentios, as pessoas não judeus, eles achavam que por repetir várias vezes seria movido pelo Senhor. Mas não é isso. Você tem que pedir o que realmente você está necessitando. As pessoas repetem muitas vezes muitas palavras achando que pelas várias vezes que é repetida aquela mensagem, a pessoa vai ser ouvida. Sendo que, por exemplo, a pessoa está precisando de pão. Ele tem que pedir o pão que ele está precisando. Está precisando de água. Ele tem que pedir água para Deus.
Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. O Senhor Jesus Cristo foi um exemplo de oração. Ele orou ali para escolher os discípulos, ele orou no Getsemane, ele orou no Monte da Transfiguração, onde ele tem uma experiência ali com Deus. O crente, ele tem que ter uma experiência. Ele tem que ter experiência com Deus. Na maioria das vezes, as teorias que as pessoas sabem, os modelos, a tradição que a pessoa conhece, muitas vezes não traz uma diferença significativa na sua vida. Mas quando ele ora, ele se aproxima de Deus, traz uma mudança extraordinária na sua vida, traz, sabe, algo glorioso. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Isaías, aconteceu com Ezequias. Quantos homens de Deus tiveram experiência com ele através da oração? Abraão teve vasta experiência com Deus. Quando ele não orou, as coisas deram errado. Quando ele tomou atitudes sem oração, sem orientação de Deus. No entanto, ele tinha ali o seu particular com Deus. Quantas vezes ele obedeceu a Deus simplesmente por Deus falar, e ele ali foi e se conduziu de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas, eles erram por não orar. Se você está em perigo, você tem que orar. Se você vê que você está sendo observado, você tem que orar. Quando você vê que você não está sendo observado, você tem que orar também. Quando você de repente está sendo tentado, você tem que estar orando, tem que estar em oração, tem que estar atento. E a oração já é em cima disso. Muitas vezes a pessoa não ora pedindo a Deus para Deus dar livramento. E o Senhor nos orienta a pedir o pão, para nos livrar da tentação. O Senhor nos orienta a pedir perdão. E o Senhor nos orienta toda essa característica da oração. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra ali quando ele faz a sua oração intercessória pelos seus discípulos e pelos demais, as pessoas que hão de crer nele. Ele faz uma oração, não uma oração repetitiva, mas de acordo com a vontade de Deus. Você está orando? Continue orando. O cristão, se ele não ora, ele não é feliz. Será que de repente não está faltando para você reservar um tempo para oração? Pode ser agora. Comece a orar. E não existe uma forma correta de que você vai orar no sentido físico. Não existe uma forma correta no sentido espiritual, no caso que você tem que orar com humildade, orar em santidade, orar arrependido, clamar a Deus nessas condições. No entanto, a posição, se é sentado, se é em pé, se é deitado, se é no ventre do peixe, seja de que forma for. Muitas pessoas oravam de joelho com as mãos estendidas para cima, muitas pessoas oravam em pé, mas o importante é que você ora um coração arrependido na presença do Senhor, e quantas vezes intercedendo, pedindo socorro, pedindo a justiça, pedindo o livramento. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado por me permitir que eu transmite para você e com carinho você ouve essa mensagem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.